Olá, família Quadrangular! Eu sou o Kenneth Fernandes. E eu sou Samuel Bastos. E esse é o Quadrangular Cast. Sejam bem-vindos ao nosso quarto episódio do nosso programa Quadrangular Cast, onde visa trazer para você informação e curiosidades sobre a vida da nossa igreja. É isso aí. E também a gente vai falar também muitas coisas sobre curiosidades da nossa igreja, então não perde que você vai ver muita coisa por aqui. A gente aqui tem como tema central desse bate-papo adolescentes. A gente trouxe aqui duas convidadas ilustres que trabalham com adolescentes na nossa igreja do Evangelho Quadrangular, para a gente conversar um pouco sobre a vida desse adolescente dentro da igreja e como ele também pode ser um canal de bênção para a sua casa e para a sua comunidade. Aqui a gente conta com a participação da pastora Noemi Wabushi. Ela é casada com o pastor Dorival e mãe da Esté Yumi. Ela dedica a vida dela ao ministério há 13 anos, mas há 4 anos ela está pastoreando lá na IEQ Resgate. E ela trabalha também com o Ministério de Adolescentes, então ela visa muito colocar a vida deles mais próximo do reino de Deus através de ensinamento, discipulado e muito mais. Ela é formada em língua portuguesa, mas também é formada no CTMQ, que é o Centro de Treinamento de Missionário Quadrangular. Então ela já vem com essa bagagem imensa para trabalhar com adolescentes e hoje em dia a gente está vendo os frutos dela e também a vida dela ministerial com adolescentes. Então, queria desejar boas-vindas ao nosso podcast, pastora Noemi. Muito obrigada, é uma honra estar aqui com vocês, poder falar um pouco para essa galerinha, né, e para os pais também, e eu creio que vai ser assim, muito edificante. Amém. Muito obrigada. Seja muito bem-vinda, pastora. Obrigada. Eu também tenho aqui uma convidada ilustre também para falar para vocês aqui, uma pessoa que eu gosto muito, inclusive, uma bênção, né? É a mesma. O nome dela é Naíse Cristina Silva Costa. Ela é filha de Eremita Costa, irmã de Jana Veiga, Edina Costa Viana, tia do Mateus, Rafaela, Letícia, Samuel e Alana e Gabriel. Ela também é coordenadora estadual de adolescentes, tá, do nosso estado. E também ela pastoreia a IEQ Pedreira 4, Catedral da Bênção. Ela é também formada em pedagogia, tá? Ela ama fazer aniversário. Para quem conhece, sabe, meus irmãos, é o mês inteiro. É o mês inteiro, então a galera ama, ela ama fazer aniversário, ela ama viajar. E ela é apaixonada por Jesus. Pastora, seja muito bem-vinda conosco. Muito obrigada. Muito obrigado também por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vinda. Realmente, como a pastora Noemi falou, é uma honra estar aqui com vocês. Já assisti o primeiro, né? A pastora Patrícia e a Jay arrebentaram aqui. Foi muito divertido. E a gente espera que esse tempo agora seja um tempo também onde a gente vai compartilhar um pouco daquilo que a gente tem aprendido com os adolescentes. Amém. Amém. E para a gente começar esse bate-papo, eu gostaria de perguntar de como é o trabalho de vocês, na igreja de vocês, focados nos adolescentes. Na Pedreira 4, na verdade, a gente ainda não tem um trabalho com adolescentes, a gente está começando agora. É uma igreja que está em desenvolvimento, está em formação, e a gente está começando pelo processo das células, né? Pelas células. E está começando o trabalho com os jovens, também recomeçando o trabalho com os jovens, mas há sim um desejo ardente no nosso coração de ter esse trabalho, porque o trabalho com adolescente, ele é âncora, né? Ele é âncora. A pastora Noemi tem muita propriedade para falar sobre isso. Eu lembro bem que na minha primeira igreja, a igreja da Mário Rocha, quando nós assumimos lá, eu, a minha família, a pastora Dina, não tinha, nós assumimos com 8 pessoas, e estava bem próximo do congresso de jovens, que foi no centenário. Aí o que a Dina me disse? Ela disse: Mana, bora fazer assim, nós pegamos um transporte por nossa própria conta, que a igreja não tinha caixa, e aí nós pegamos o pessoal lá dos arredores da igreja, levamos para o congresso. No congresso de jovens, se formou aquele laço. E aí o trabalho começou a crescer na igreja. Por quê? Porque os adolescentes que foram para o congresso
se firmaram, através do congresso, na igreja, e eles começaram a trabalhar. Eles faziam tudo lá. Eles evangelizavam, eles limpavam a igreja, eles decoravam, eles faziam a dança, tudo. E com isso, o que aconteceu? Eles levavam os pais. Então, quando o pastor ele tem essa visão de como o adolescente pode ser importante na igreja, ele consegue desenvolver um trabalho excepcional. Por quê? Apesar do adolescente não dizimar, né? Alguns não dizimam porque não trabalham ainda, mas eles geram frutos para a igreja e frutos que permanecem. Outra coisa, eles não usam máscara, né? Eles são aquilo que eles são mesmo. Se o dia eles acordam aborrecidos e não querem ir para a igreja, não adianta. Sim. Eles não vão. O adulto não, o adulto é diferente. Né? O adulto já mascara um pouco, né, o que ele quer, tu já não entende muito, mas o adolescente, tu consegue entender o que ele quer, tu consegue interpretar. E se tu ganhar um adolescente, tu ganhou todos. Uau. Porque ele passa a ser um canal de bênção. Ele vai trazendo os amigos, dele, né? É igual criança. Né? Ele vai trazendo os amigos. As crianças são assim também. Quando a criança vai para algum lugar, ela sai levando os amiguinhos dela. Então, eu penso que é isso que muitas vezes falta para o pastor, né? É ele ter essa visão de que o adolescente ele não é aborrecente. Ele tem os problemas da fase da adolescência, mas, assim como o jovem tem, assim como o adulto tem, né? Mas, se o pastor investe nele, acredita nele, ele ajuda muito na igreja. Amém, amém. Pastora Noemi, e também eu queria saber de você como é o seu trabalho lá na sua igreja. Você também, eu creio que você também trabalha com adolescentes lá, né? E eu queria saber um pouquinho mais como é que é o seu trabalho. Eu achei assim muito engraçado a forma que os adolescentes começaram a chegar na nossa igreja. Porque assim, a gente assumiu a IEQ Resgate em 2021 e era num tempo de pandemia. E aí não tinha ninguém na igreja, a igreja estava fechada, e aí o pastor deu essa missão para nós. A gente não organizou assim, gente, bora chamar os adolescentes. Não foi nada disso. Na verdade, a gente só abriu uma célula, e dessa célula foi surgindo os adolescentes. E aí a nossa igreja ela ficou conhecida como uma igreja de adolescentes. Uau. Hoje, eu acredito que 80% da nossa igreja são adolescentes. Uau. E alguém pode pensar assim, como é que vocês conseguem, né? Porque como a pastora falou, adolescente não dizima. E como é que vocês conseguem né, fortalecer uma igreja que tem muito adolescente? Na verdade, a gente vê assim o próprio Deus fortalecendo a nossa igreja e a gente percebe assim a urgência da gente ganhar esse público. Então, assim, os adolescentes eles são uma bênção, eles movimentam a igreja, eles limpam, eles estão com a gente, eles são equipe, eles saem para evangelizar, eles oram. Então, assim, se o pastor, de fato, ele tiver esse coração de investir nessa galera, ele vai embora. Então, assim, a gente tem assim, muitos testemunhos para contar lá na nossa igreja, na IEQ Resgate. E, graças a Deus, assim, o adolescente, ele chama adolescente. Então, o adolescente, ele gosta de andar com galera. Não tem como o adolescente andar isolado. Ele gosta de fazer amizade e ele chama uma galera. Então, assim, onde tem adolescente, tem uma multidão. É verdade. E a gente nota pelos congressos, pelos seminários, até mesmo nas reuniões de vigília que toda vez que vem um adolescente, ele vem num grupinho, vem com a célula dele. Vem uma galera. Eu posso falar, claro, né? Todo mundo passou por essa fase, eu posso falar por mim que eu também só andava em grupo. Faz tempo, né? Não faz muito tempo. Mas assim, a gente só ia pra casa, a gente ia fazer aquela farofa e tudo mais, tomava um café, era muito tudo bacana. É motivo de comunhão, tudo né? É motivo de comunhão. Até posso até compartilhar uma época, na época que eu estava mexendo lá em casa, então a galera da célula, todo mundo ali ia lá para frente.
uma carrada de aterro, bora carregar. Aham. Olha. Na chuva, botando aterro para dentro de casa, e no final a gente sempre finalizava com uma merenda. Porque e tudo é tal. festa, né, Kennedy? Puxa, tudo é Para festa. eles tudo é festa. Tudo, né? tudo ali tava perfeito, tava perfeito. Então, assim, eu posso falar com propriedade que essa fase assim foi muito uma vez. E eu, no caso, eu já não tive tanta experiência com adolescente, porque até mesmo eu cheguei no meio de trabalho, às vezes muito cedo, eu gostava mesmo de fazer, de trabalhar, então eu não tinha tantas amizades. Mas para vocês, no trabalho de adolescente de vocês notam que as amizades realmente influenciam o adolescente, principalmente na formação de caráter e identidade dele dentro da igreja? Sim, a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes, né? E a Bíblia diz também, ensina a criança o caminho que ela deve andar, que mesmo quando ela for adulta, ela não vai se desviar. Só que existe um processo, né? Da fase infantil, de criança até a fase adulta, existe um processo. Então, aqui, a criança ela recebe a base. Mas, depois que ela sai para a escola, para a faculdade, aquela interferência dos pais, ela já diminui um pouco. Não porque o pai... A gente sabe que tem muitos pais que realmente não são presentes na vida dos filhos, né? Devido a N situações. Mas porque é a tendência natural. Eles vão passar agora a compartilhar em um mundo que talvez eles não foram preparados para viver, entendeu? Então, ainda mais hoje, não sei se algum de vocês faz faculdade, né, está na faculdade, mas a faculdade hoje ela vem trazendo justamente essa proposta, a inversão de valores, a dúvida, causar dúvida na cabeça do jovem, do adolescente, a respeito de quem ele é, da sua sexualidade, da sua identidade, né? Do seu patriotismo. Sim. Tudo isso vem na cabeça dele e isso confunde. Então, o adolescente, voltando para o adolescente, né? Porque para a faculdade já é o jovem, né? Mas a base da adolescência, ela vai sofrer essa influência externa, sim. Porque... como eu falei lá na frente, o pastor, muitas vezes, eu não estou aqui de forma alguma falando dos nossos pastores, mas às vezes a base da igreja, o pastor, a liderança, às vezes não se preocupa muito com essa fase que é da adolescência, né? Aquela fase em que a pessoa, eu acho que vocês passaram por isso, né? Sim. Não sabe o que é, né? Porque o momento, a mãe diz assim, menino, vai lavar aquela louça, tu já está grande. Vai lavar tua louça. Aí ele diz, depois que ele lava a louça, ele vai lá com a mãe, eu vou bem ali com os meus amigos. Não, isso não é hora de você ir, você ainda é criança, você não vai. Aí ele fica, afinal de contas, eu sou criança ou sou adulto? Para criança, para algumas coisas eu sou criança, mas para outras eu sou adulto. Então eles ficam nessa dúvida. Aí lá fora ele vai receber essa sobrecarga, né? Porque a mente do adolescente do mundo é outra, né? A gente trabalha em periferia, a gente vê como são as crianças e os jovens que vivem na rua, totalmente diferente. Eles sabem muito mais coisas do que nós, né? Então eles recebem sim, essa influência e, infelizmente, a família ela precisa estar preparada para esse tempo. O tempo da dúvida que vem na mente do adolescente. Mas fala aí, né, amiga, que eu falo muito. Eu acredito que os adolescentes, eles têm eu falo assim, que muitos deles têm uma dependência emocional de amizade. E é um campo, assim, que eu trabalho muito com os adolescentes. Por quê? Porque não existe relacionamentos neutros. Sempre vai ter uma influência ou positiva ou negativa. Então, qual é o nosso papel como líder, como pastores? Mostrar que você que é adolescente, eles que são adolescentes, eles precisam fazer boas escolhas. Por quê? Porque vai influenciar. E eles estão naquela fase. Eu quero andar de galera, eu quero ter a minha galera. E aí, o que a gente faz? A tua galera tem que ser da igreja. E eu acho que aí que entra o discipulado na igreja, entendeu?
o discipulado, o treinamento. Como que é feito esse discipulado no adolescente na igreja? Através da palavra. Tem que ser palavra. Não adianta a gente ficar inventando história. Ah, porque nos Estados Unidos fulano faz isso, porque lá na Indonésia fulano faz isso. Não. Tu tem que conhecer a realidade do adolescente do Pará, né? Nem lá de Santa Catarina. Adolescente do Pará. E aí tu vais pegar todo esse conteúdo, esse conhecimento que tu tens, e tu vai trazer para a palavra, e tu vai ensinar a palavra dentro da necessidade dele. E uma outra coisa que também a gente tem que fazer, o líder de adolescente, o pastor, pegar o discipulado. Como era que Jesus discipulava? Não era, Nani? Como era que Jesus discipulava os discípulos? Caminhando junto. Caminhando junto. Porque às vezes as pessoas têm uma ideia assim, né, discipulado. Ah, discipulado, vamos fazer aqui uma turma para os adolescentes e a gente chama a turma do discipulado. Ah, bora colocar aqui, fazer uma apostila. Olha, gente, vocês têm que comprar essa apostila aqui porque vai ser o discipulado do adolescente. Na verdade, o discipulado ele tem que ser vida na vida. Sim. Jesus falou que caminha junto comigo, bora junto. Então, eu acredito que o adolescente ele é único, como você é único, como Kennedy é único, a pastora Anaíse é única. Então, a gente tem desafios diferentes, a gente tem propósito, né, o mesmo propósito, mas os desafios são diferentes. Então, como é que você vai trabalhar isso? Você precisa se conectar, você tem que andar junto, você tem que saber o que o adolescente ele tá, qual é a situação que ele está passando, e aí você vai vida na vida, um a um. Porque o discipulado, assim, em grupo, assim, é muito perigoso. Até a gente trabalha com isso no meio das células, porque uma hora ou outra você negligencia como liderança alguém, porque cuidando de todo mundo, às vezes você pode esquecer de tratar especificamente com um, especificamente com outro, e principalmente nos adolescentes, que nenhum adolescente tem a vida parecida, digamos assim. Cada um tem as suas vivências, suas histórias, e isso é importante o líder realmente estar focado em cuidar de cada coisinha na vida do adolescente. É verdade. É isso aí. Vou fazer uma pergunta para vocês e fique à vontade para responder uma das duas, tá? Como os pais podem equilibrar disciplina e amor ao educar adolescentes cristãos em um mundo cheio de distrações? Eu penso assim, que os pais, eles precisam ter uma amizade. Eles não vão ser amigos, mas eles precisam ter uma amizade. Que sentido? E que o adolescente se sinta bem ao lado deles. Que ele se sinta à vontade. Por quê? Porque qual é o problema que chega muito para nós? O meu pai não conversa comigo, o meu pai sai para trabalhar e ele não me dá atenção. E assim, o adolescente ele está passando por uma transição. Se o pai ele não consegue se conectar com esse filho, o que ele vai fazer? Ele vai se conectar com a galera lá de fora. Então, o que ele tem que fazer? Ele precisa ser sensível à necessidade desse filho e ele precisa se conectar, ele precisa conversar, ele precisa ter um diálogo aberto, deixar esse adolescente à vontade para falar. Porque eu sou mãe, imagina, né? A minha filha ela tem 4 anos, mas quando ela for adolescente, se ela não tiver essa confiança em mim, ela vai ter confiança em quem? Em um mundo da internet, em um mundo que está ali aberto, que hoje o adolescente pega com facilidade as redes sociais. Imagina esse adolescente. Então, eu penso que ele precisa ter um diálogo aberto, ele precisa passar essa confiança para o adolescente e outra coisa, ele precisa ser referencial. Gente, é uma coisa assim que isso machuca demais o adolescente. Quando o pai está na igreja, mas ele não vive. E aí, quais são as demandas que chegam para a gente? Ah, pastora, a senhora pregou isso para nós, mas o meu pai não faz isso. Ele é uma coisa na igreja e uma coisa em casa. Nossa. Então, isso machuca demais o adolescente, porque é aquilo que a pastora Anaíse falou. Quando você é criança, é um super-herói, né? Minha mãe é Mulher Maravilha, o meu pai é um super-herói. Tá, mas quando ele começa a crescer, que ele passa dessa fase de criança para o adolescente, o que ele pensa? Não, ele começa a questionar. Sim. Ei, ele está falando isso, mas ele não está vivendo. Entendeu? Então, Tem alguma coisa errada aí. Começa as confusões. E aí, aonde é que mora a questão do adolescente ficar rebelde? É nessa área. Porque ele começa a confrontar na mente dele
quem é meu pai? Será se ele é um super-herói mesmo? Será se é uma Mulher Maravilha? Não que os pais eles precisam usar essa capa, porque todo mundo é falho, todo mundo não é isso. Mas eu falo assim, dele ensinar a palavra, dele ser um referencial de homem, mulher de Deus ali dentro de casa, dos filhos verem que ele está orando, que ele está lendo a Bíblia, deles incentivarem, porque é isso que vai marcar a vida dos adolescentes, é isso que vai marcar a vida dos filhos. Então, eu acredito que ser referencial, ter um diálogo aberto e se conectar com esse filho vai ser assim de suma importância para equilibrar o amor e a disciplina. Porque quando o pai falar assim, olha, não vai, não fica com essas amizades, olha o teu horário, ele vai ter o quê? Muita segurança, o filho vai ter uma segurança, vai assim, poxa, meu pai quer meu bem. Porque ele não está me brigando só por me brigar, mas ele está me ensinando, ele está me mostrando um caminho melhor. Então, eu acredito que é por aí. Amém. E justamente você tocou nesse assunto das mídias sociais da internet. Como é fácil o adolescente entrar nesse mundo e a gente nota hoje em dia, principalmente, que há muitos perigos nas redes sociais, na internet. E vocês, trabalhando com adolescentes, como vocês colocam como ensinamento a como dominar a rede social para não ser dominado por ela? A gente não está lá no privado deles, então a gente tem que realmente ir pela palavra, né? Mostrar para eles, através da palavra, que eles precisam ser fiéis e ser santos, né? A gente não tem como fugir disso, da santidade. Ensinar a santidade para eles e dizer para eles que tudo é lícito, mas nem tudo convém. Então, vai depender deles, na verdade, tudo depende deles, a forma como eles vão administrar a vida deles, como eles vão administrar o celular deles, o tempo deles. Isso a gente fala muito, né? Que independe dos pais. Até a minha mãe, às vezes eu brinco com ela e eu digo, tu não quis estudar, né? Só queria tá passeando e tal, brincando com ela. Aí ela, não, minha mãe não me ensinou, não me motivava, não sei o quê. Então, isso é história, eu falo sempre para ela, isso é história. Tipo, o teu pai, ele não é responsável, não vai ser responsável se tu vai ser um médico, se tu vai ser... Eu tenho certeza que os pais, eles sempre vão querer o melhor para os filhos. E eles dão além do que eles podem, né? A grande maioria dá além do que eles podem. Mas tem filho, tem adolescente, que, na verdade, eles gastam o tempo deles em outras coisas. Às vezes eu digo assim para os adolescentes, eu queria que a gente tivesse nascido com 80 anos, e aí depois ia regredindo, como um filme, né? Que tem. E a gente ia dar menos cabeçada. Então, é muito difícil a gente colocar na cabeça do adolescente os perigos da internet. Porque hoje, ainda agora à tarde, eu estava vendo uma reportagem sobre o vape, o cigarro eletrônico, né? E como ele uma tragada de um vape corresponde a 120 cigarros. Então, tem muitos pais que vão enterrar os seus filhos jovens, né? Os adolescentes de agora. Porque na escola é muito normal isso. Apesar de ser ilegal, mas tá lá, entendeu? Não tem como tá lá. E eles estão nesse mundo do vício. E tudo isso, onde é que eles descobrem? Nas redes sociais, entendeu? Então, o que a gente pode fazer é mostrar para eles o que é certo e o que é errado, mas, infelizmente, a decisão é deles, né? Não adianta tirar celular da mão deles, não adianta tirar a internet. Isso não fica 24 horas. Exatamente. Porque tem os sites da vida ainda, né? Que aqueles aplicativos que compartilha todo mundo ali, a gente sabe, às vezes ajuda, né? Eu conheço pessoas que eles têm no celular deles tudo o que o filho deles... Eu acho legal isso. E enquanto o menino está dentro de casa, está comendo da comida do pai, da mãe, tem sim que dar satisfação. A pastora falou sobre ser amigo. Eu não concordo muito com essa amizade entre pai e filho, não. Pai e filho sempre vai ser pai e filho. Esse negócio, não, eu tenho que ser amigo do meu filho.
Amigo, às vezes, releva algumas coisas. Pai e mãe tem que ser pai e mãe. Tem que ainda usar a vara quando for necessário. Tem que repreender, sim, entendeu? Tem que... A amizade que ela fala é aquela amizade de ganhar confiança. Não é aquela amizade de dar liberdade. Entendeu? Então, é bem por aí, sabe? É ser pai e mãe mesmo em todos os momentos. Até na hora da internet também. Essa questão das redes sociais, eu aconselho muito eles também a fazer um filtro. Porque, assim, os adolescentes, eles têm uma tendência a seguir muita gente. Seguir muita gente, os influencers, que não influencia, só influencia, né, para a parte negativa. E aí eu sempre confronto eles, eu falo assim, quem são os referenciais de vocês? Quem são as pessoas que realmente vão dar um norte para a vida de vocês? Porque, assim, os nossos referenciais são da Bíblia. Quem é o apóstolo Paulo? Quem é Pedro? O que eles fizeram? O que João Batista comia? Né? Porque os influencers hoje, né? O que eu como e tal, e vou postando, e os adolescentes, então postou e também vou comprar. Eu falei assim, então o que João Batista comia? O que ele fazia? Onde é que ele andava? Então, assim, eu faço que o adolescente seja confrontado para dizer assim, quem é que tu segue? Quem é referencial para você? Quanto tempo você fica nas redes sociais? Aquele TikTok que é sem fim, que o adolescente só fica passando, não tem fim. Então, você passa o dia todo passando vídeos engraçados, que aí só vai alimentar você ali, né, os seus risos, que eu falo para eles que eles ficam ali vendo um monte de meme gospel. E aí, o que acontece? Você perdeu o seu dia. Então, você precisa ser criterioso. E eu sempre falo para eles, gente, vocês não vão ouvir isso em lugar nenhum. Por isso que é importante o líder se levantar com seriedade. O líder, ele não pode, né? O líder de adolescente, ele não pode só fazer evento e encher e colocar uma pessoa lá que canta legal, uma pessoa que prega bem e acabou. Não, ele precisa falar a dificuldade do dia a dia do adolescente. E a gente sabe que hoje a internet, ela é uma ferramenta ou de evangelismo ou de morte. Porque imagina só, você colocar uma faca na mão de um açougueiro, vai ser maravilhoso. Agora, imagine se você coloca uma faca na mão do assassino. Então, a internet, ela é assim. Ela é uma ferramenta, mas como é que você vai usar? Então, é isso que eu falo para o adolescente. Você precisa, aquilo que a pastora Anaís estava falando, você precisa saber como usar as redes sociais e confrontar e julgar mesmo. Eu falo, gente, julga essa rede social. Perfeito. O que a gente não pode julgar é a Bíblia, mas as outras coisas a gente tem que falar, peraí, isso tem propósito? Isso vai me ajudar em alguma coisa? Isso vai me alimentar para o reino de Deus? Também tem muitas vezes que, por exemplo, a gente, vamos dizer assim, curte alguma coisa e a rede social ela começa a entregar aquilo que você curtiu. O algoritmo. E você vai começar cada vez mais a consumir aquilo e aquilo vai se tornar sem fim. Vai se tornar sem fim e o compartilhar, né? Porque a gente Exatamente. vê uma coisa, compartilha e às vezes não é verdade. Também existe Né? Nem isso. vai ver se é verdade fake, ou não. Tudo isso vai entrando no caráter, né? Na mente, vai mudando a personalidade do adolescente. Porque, na verdade, a rede social, o objetivo dela é esse. É mudar o teu sentido de vida. É criar um estereótipo, né? Do que eles querem. Eu não tenho Instagram, não tenho... O que eu olho é o meu WhatsApp. Por quê? Porque eu passei uma manhã inteira, eu acordei um dia às 7 horas da manhã, e quando eu vi era meio-dia. E eu lá, olhando, sabe? Eu disse, meu Deus, depois meu Deus, o que eu fiz? Perdi uma manhã, excluí tudo. Mas tu é coordenadora de adolescente. Os meus coordenadores veem o que está acontecendo e depois ele passa por mim. Eu tenho muito livro para ler, entendeu? A gente precisa voltar à essência. Andar com a Bíblia física, sabe? Agora as pessoas, não sei o quê. E tem alguns pastores que dizem, não tem problema você olhar no celular, o importante é que você leia a Bíblia. Só que tu tá lendo a tua Bíblia no celular, se chegar uma mensagem, uma notificação, tu vai lá e abre e tu já esquece a Bíblia. A gente tem que voltar ao primeiro amor, a gente tem que voltar à essência. Meu pastor, que é o melhor de todos, ele anda com a Bíblia dele para todo lugar. O Kennedy já foi em alguns lugares onde ele estava no interior.
Estava com a Bíblia dele, ele anda com a Bíblia dele, ele pode levar uma malinha, Leva uma malinha, gente. uma malinha com, acho que é só com uma muda de roupa, não sei como ele consegue. Ele falou, tá mas, tudo aqui, ó, tá tudo aqui. mas a Bíblia está ali, vai na mão dele. Então, eu tenho um referencial, que é o meu pastor. E eu preciso ser referencial de alguém. Mas o que é que eu vejo? Eu vejo o líder também que não anda com a sua Bíblia. Eu vejo o líder também que curte coisas que não está na Bíblia, né? Coisas que a Bíblia abomina. Eu vejo o líder curtindo aborto, eu vejo o líder curtindo revoltas por aí, posicionamentos errados. E isso não está, a Bíblia condena tudo isso. E então, hoje o que nós vemos é uma liderança até de jovem mesmo, vazia, sabe? Que pensa que tem alguma coisa, mas que vai para frente das redes sociais e fala contra aquilo que a própria igreja prega, entendeu? Contra aquilo que a própria doutrina da igreja prega. Aí ele vai lá e prega aquilo sem pensar que ele está atingindo centenas de pessoas que estão ali ouvindo. E às vezes pode até ser, pode falar ser de um adolescente ou até mesmo um líder que é referência para muita gente e acaba influenciando outras Exatamente. vidas, né? Então, Isso é muito perigoso. Exatamente. Pelo amor de Deus. Isso é falta da essência, é falta do Espírito Santo, na verdade, né? Na vida do Perfeito. líder. Vou fazer uma outra pergunta para vocês aqui. Ganhar um adolescente é mais fácil ou difícil para Jesus nos dias de hoje? Eu gosto. Eu acho, o difícil é tu chegar nele, porque ele não se abre muito fácil. É verdade. Entendeu? Não adianta. Quando tu chega para falar com um adolescente, ele, primeiro, se ele estiver sozinho, ele está com problema de depressão ou alguma coisa assim interna. Então, já é um bloqueio. Se ele tiver com uma turma, também já vai ser outro problema, porque tu vai ter que saber chegar naquela turma toda. O segredo é tu saber quem está mandando ali, porque sempre tem um que comanda, entendeu? Então, antes de tu chegar, primeiro tu observa ali, tu vê quem é o cabeça, sabe quando? Aí tu vê quem é o cabeça e tu já vai nele. E aí, chegar com aquela espontaneidade, entendeu? Não é? Com aquele jeito assim, sabe, divertido. Tem gente que diz assim, Naís, tu é muito, tu não leva as coisas a sério, tu é muito brincalhona e tal. Mas como é que eu vou ser se eu sou líder de adolescente, né? Então, tu tem que saber como chegar neles. Líder de adolescente não pode ter problema, né? Sabe disso. Então, tu chega neles. Se tu conseguir, amigo, tu ganhou toda aquela turma. Então, é fácil. O adulto já é mais diferente. O adulto, ele diz, tá, eu vou lá na tua igreja. Mentira, ele não vai. Ou se o adolescente disser, tá, olha, valeu, vou lá. Ele vai, entendeu? Se ele disser que não vai, não espera que ele não vai. Não é isso, né? É verdade. Eu acho mais fácil também cuidar, ganhar o adolescente. E o adolescente, ele é muito verdadeiro. Isso que a gente nota, né, pastora? Ele é muito verdadeiro. A gente consegue, assim, ver que eles falam mesmo na tua cara, assim. Se ele não gostar de ti, eles vão falar, eles vão... Então, assim, é muito fácil, para mim, para a pastora, é muito fácil a gente se conectar com o adolescente. A questão de ganhar é mais fácil. Mas sabe qual é o difícil? É o consolidar esse adolescente. Por quê? Porque, assim, eles são uma montanha-russa de emoções. Realmente. Então, o que acontece? Você precisa estar todo o tempo conversando com eles, aconselhando eles, discipulando eles, porque é da idade deles. Não tem como mudar isso. Isso faz parte de como eles são. Então, a gente precisa, assim, como líderes, ganhar, mas também a gente tem que ter esse cuidado para consolidar. E consolidar mesmo na palavra, na oração, ensinar eles a terem essa experiência com Deus, a viver essa vida com Deus, que eles vão embora. Se eles se edificarem, né, pastora? Se eles se firmarem, eles se tornam líderes incríveis
A gente tem vários testemunhos de homens e mulheres de Deus que começaram como um adolescente. Por exemplo, eu entrei na igreja com 15 anos. Então, assim, toda a minha vivência de adolescente foi na igreja, né, em relação a ministério, eu comecei no Ministério de Dança, né, que a gente tem a mostra de arte no nosso congresso. Muita gente pode pensar assim, é uma bobagem ter mostra de arte, por que vocês têm esse dia para mostra de arte? Sucesso total, mostra de arte. Pois é, mas tipo assim, o adulto, ele precisa pensar com a cabeça de adolescente. Não dá pra gente fazer evento que não seja para adolescente. Então, para nós que somos adultos, é uma bobagem dança, mas para o adolescente, o quê? Eles ficam assim, maravilhados. A organização deles, o empenho deles de ensaiar. Eles dão um show, assim, né, pastor? É como assim, é um espetáculo, a Eu mostra posso de falar arte. também porque eu já fiz parte dessa... Grupo de dança? Tu já Já- dançou? Já dancei, irmão. Já Não tem dançou, vergonha de falar querido? isso. Eu comecei Meu no Ministério primeiro de Dança. ministério foi o Ministério de Dança. A gente tem um coordenador também, que ele faz muito sucesso. É verdade. Thiago, né? Thiago, Eu comecei... Tadeu, da oitava. Eu faço Na até verdade- questão de falar. na verdade, o Tadeu na minha da oitava conversão, região, assim, já não rendeu. Os meus amigos da época da escola, né, eles me chamaram para ir num tabernáculo, né, no tabernáculo jovem na época, e lá a galera era muito forte com o trabalho, tipo teatro, dança, essas coisas e tal. Aí já me jogaram logo no grupo de dança lá, eu não sei nem dançar, cara. Amiga, tu vai ter que me mostrar uma foto dessa época. Eu tô curioso pra Esse saber. filme, pastora, coloca ele na mostra de Não, arte. já passou esse tempo. Ele segurar uma bailarina. Participação assim, especial. Não, mas foi um tempo assim que ali onde eu creio que o Espírito Santo tratou muito a minha vida, de verdade. Sim. Em relação a vários fatores, né? E eu louvo a Deus por cada processo que eu passei até chegar onde eu estou hoje. Então, isso é muito importante. Eu tenho uma outra pergunta, eu não sei se a pastora queria complementar com alguma coisa a mais. Não, fica à vontade. Perfeito. Você falou sobre testemunhos, né? Eu queria saber se vocês têm um testemunho forte, algum adolescente assim que vocês, ao falar, vocês vão lembrar assim, esse adolescente aqui, ele tem um Marcou a testemunho- minha vida. marcou a minha vida, a minha jornada, a minha trajetória até aqui, assim, da minha caminhada com o tempo na coordenadoria, de pastoreio. Esse adolescente aqui, eu sei que o Espírito Santo agiu ali, está agindo até hoje. Eu queria que vocês falassem um pouquinho se tem algum testemunho desses fortes assim. Eu tenho um que ele chegou comigo, aí eu estava na igreja e chegaram comigo e disseram, pastora, tem um rapaz lá fora, ele quer falar com a senhora. Aí eu disse, mas o que é? Aí ele disse, não, vá lá, que ele precisa falar com a senhora. É que o pai dele vai sempre falar com ele toda noite. Mas o que tem a ver isso aí? Vá lá. Aí, quando eu cheguei lá, eu sentei com ele, perguntei o que era, o nome dele, ele me falou. Aí ele disse, não, pastora, os meninos aí disseram que eu tinha que vir conversar com a senhora, porque o meu pai, toda noite, ele fala comigo. Eu disse, e o que tem isso? Não, é só porque ele já morreu. Aí eu disse, tá. Aí eu sentei com ele, falei o que a Bíblia fala a respeito disso. Eu disse para ele, não é o seu pai, mas tu queres conhecer um pai que pode substituir o teu pai, no caso biológico e tal e tal. Ele disse sim. Nesse dia ele entregou a vida dele para Jesus. E ele tinha alguns problemas também de identidade, né? E quando ele deixou Jesus entrar na vida dele, ele se tornou um instrumento muito usado nas mãos de Deus. Aquele menino cresceu, ele não tinha perspectiva de vida, ele morava num lugar humilde. Hoje ele é uma pessoa grande dentro do Banco Itaú. Ele está na igreja, está servindo, tem influenciado vidas, foi um grande líder de célula na adolescência. Então, super valeu a pena assim, todo o tratamento, o trabalho, porque dá trabalho, como a pastora falou, dá trabalho sim, eles querem a tua atenção 24 horas. Tem adolescente que, às vezes, 2 horas da madrugada, manda mensagem. Teve uma que uma vez mandou mensagem e disse, pastora, era 3 horas, se tu não me atender, eu vou me matar. Eu disse,
Foi, mas aí eu disse para ela, tá, então te mata porque eu vou dormir. Porque, meu amigo, quem quer se matar não avisa. É verdade. Não avisa. Mas... É um mal silencioso, né, que vem assim. Mas realmente. brincadeira, né? Brincadeira. Mas eles querem a tua atenção 24 horas. Então, realmente dá trabalho, entendeu? É um grupinho assim que está sempre com novidade, com coisas para fazer, mas eles têm muita história, assim. Tem muita gente boa, muito adolescente que está fazendo a diferença. Eu tenho um testemunho desses tempos que a gente está vivendo, né, de ansiedade e depressão. Então, assim, um pai, uma mãe e um pai chegaram até nós para pedir ajuda para o seu filho, porque a sua filha não saía do quarto, na verdade é uma filha, não saía do quarto, só queria estar no celular, só queria estar nas redes sociais e eles não sabiam mais o que fazer, então pediram ajuda para a igreja. E aí essa menina começou a participar da célula, começou a participar dos cultos e assim, uma outra pessoa. E aí os pais não sabiam o que fazer, porque ela vivia enfurnada no quarto e pensava assim, tipo, ela está em depressão, porque ela não tem amigos, ela não sai, ela não tem ânimo para nada, e aí essa menina está em depressão. Então, assim, Jesus entrou naquela vida ali, e aí mudou tudo. Hoje ela tem amigos, ela sorri, até as fotos na internet que ela posta, porque antes era uma postagem assim, muito sombria, e hoje é diferente. Eu tenho o testemunho de um rapaz que era na mesma... Porque, assim, hoje a gente vê que a internet... ela tem deixado o adolescente assim, enfurnado ali, não tem mais amigos, não tem mais amizades, eles não querem mais sair, né? isolados. E aí essa mãe, esse menino começou a ir para a célula, tímido, sem falar nada, porque ele sempre estava nas redes sociais. E aí ele começou a ficar desobediente com a mãe e tal. E a mãe pediu a nossa ajuda. Só que ela falou assim, eu quero que vocês conversem com ele, para ele mudar em casa, mas eu não quero que ele saia da igreja, porque foi na igreja que meu filho voltou a sorrir. Então, assim, tipo, uau, né? A gente fala assim, meu Deus, que testemunho forte. E aí eu tenho outro testemunho também de um rapazinho que ele não queria nada com Jesus, ele fugia, na verdade, os meninos da célula iam buscar, ele fugia, não queria, se escondia. E aí ele começou a ir para a célula, começou a frequentar os cultos, foi marcado pelo Espírito Santo. E aí ele se tornou um líder de célula, já multiplicou célula, ganha almas pra caramba, assim, e hoje é um pregador da palavra. 16 anos, ele é o meu auxiliar no meu culto. Hoje ele já prega, já fala do amor de Jesus e é um adolescente. Então, assim, alguém pode pensar assim, meu Deus, do adolescente vai sair alguma coisa boa daí, né? Gente, se você investir em adolescente, vai dar certo. Porque, às vezes, ninguém acredita no adolescente. E aí, quando ele encontra um líder, um pastor ou um pai que abraça ele e fala assim, olha, eu acredito em você. Você pode dar muitos frutos. Você pode ser uma bênção aqui em casa e nessa geração. Ele vai embora. Se sente instigado, né? A querer prosseguir, ele vai embora. Isso. Com certeza. E aí, esse testemunho diz assim, a gente alegra o nosso coração, assim, de saber que esses adolescentes estão saindo da depressão, da ansiedade, estão vivendo o ministério. Isso tem alegrado o nosso coração. Como foi colocado, às vezes as pessoas, os pais principalmente, vêm buscar a ajuda da igreja para justamente, vendo que o adolescente pode estar passando por uma fase de depressão, de ansiedade, às vezes esse adolescente se fecha e realmente os pais não sabem muito o que fazer. E como a igreja pode ser um instrumento para trabalhar tanto diretamente no adolescente, quanto também auxiliar o pai para o filho, ou até mesmo para o adolescente sair desse âmbito, dessa área de emoções afloradas. Qual é o papel da igreja, da escola, e qual é o papel dos pais? O papel dos pais é gerar nos filhos, né, um ambiente seguro em todas as áreas da vida dele. A área espiritual, na sociedade, em todas as áreas, né? A família é a base de tudo. Às vezes, tem pai que quer jogar na igreja a responsabilidade, né? A responsabilidade que é dele. Hoje, o que é que você vê? Você vê um pai, uma mãe
querendo acalmar o seu filho, até bebezinho. Um dia eu estava num voo e tinha uma mãe do lado com um bebezinho e a bebê dela começou a chorar. A menina deveria ter uns sei lá, 1 ano, por aí assim. Aí a menina no colo dela, ela deu o celular. Uau. Eu não me controlei. Aí eu disse, senhora, não faça isso. Aí ela, não, mas é só assim que ela se acalma. Então, quer dizer, ela já está gerando ali alguém que vai ter a mente conduzida pelo celular. E aí a família quer chegar na igreja. Eu já tive pais que me cobraram certas atitudes do filho, sabe? E quando na realidade é dele. Mas voltando à tua pergunta, como é que pode, a igreja pode ajudar, né, os pais? Somente através mesmo desse discipulado, ganhar confiança. A igreja tem sido também pai e mãe de muito adolescente. Nós temos também procurado mostrar para eles a paternidade de Deus. Eu não tive pai biológico. Eu tive um padrasto, né, um homem muito bom, mas que viveu só até uma parte da minha vida. E eu não tive pai biológico. E Deus, um dia, Ele disse para mim, eu já era pastora de igreja, eu vivia um conflito, porque eu não conhecia o meu pai biológico. E Deus, um dia, Ele disse para mim, eu sou teu pai. Eu ouvi, a minha irmã estava no altar e ela falava em línguas. A única que recebeu a interpretação fui eu. Nem ela. Quando eu disse para ela, na época eu tinha acabado de descobrir que meu pai biológico já estava morto há 17 anos e eu procurava ele. E eu vivia um conflito naquela época, sabe? Porque eu estava procurando alguém que já tinha morrido. E eu estava assim meio chateada com tudo e com todos. E eu estava lá no fundão da igreja e Deus disse isso. Então, a partir desse momento, eu entendi que Deus, Ele quer ser, realmente, Ele é e Ele quer ser o nosso Pai. Então, muito adolescente, ele vive esse conflito de não ter a presença de pai, principalmente do pai, né? A figura do pai. Então, a gente, como líder, como pastor, a gente mostra para eles isso. Mas eu acredito que mais do que isso, né? Infelizmente, a gente não tem como fazer, porque realmente é em casa. O berço é em casa, né? Tudo é em casa, é gerado em casa. A primeira pergunta que vocês fizeram sobre a questão de como gerar isso no adolescente, eu ia falar sobre isso, sobre a casa, o exemplo arrasta, né? Os pais, eles às vezes dizem assim, faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Mas não adianta, já entrou, sabe? Aquilo que o teu pai não adianta, já está lá na tua cabeça. Ele pode dizer, não, eu não sou isso, mas já está lá. Ou até mesmo, pastor, até não verbal, né? Mas assim, na atitude, exatamente. Às vezes ele não pode nem dizer para ele, não faz o que eu faço, né? Mas o filho que vê a filha vê a mãe mentindo. O telefone toca. Atende aí, diz que eu não estou. Ela já está criando na criança aquilo, né? E aí depois eu vou lá na igreja e digo, olha, pastor, converse com a minha filha porque ela está mentindo muito. Onde ela aprendeu essas coisas? Então, é importante essa pergunta porque a igreja, ela não pode ser responsabilizada pelas coisas que veio lá de casa, entendeu? A igreja, sim, ela tem um papel essencial que é ensinar o espiritual, né? A transformação que o Espírito Santo faz na vida de uma pessoa que se permite essa mudança. Então, é mais ou menos isso, eu falo muito. Eu lembro que eu tive uma situação dessa pastora na minha igreja e os pais, eles têm muita dificuldade assim, de educar uma filha. E eles estavam transferindo a responsabilidade de educar para a igreja. E aí eu conversei com essa família e eu falei assim, olha, o nosso papel como pastores é ensinar a palavra, é cuidar da parte espiritual. Essa parte aí de obediência, essa questão de você educar,
é com vocês. A gente não pode passar desse limite. Então, às vezes, o pai, ele acaba querendo transferir uma responsabilidade que é deles para a igreja. E aí não tem como. Não tem como, porque a gente não consegue entrar e a gente não tem essa autoridade para entrar ali na família. A gente vai ajudar os filhos no lado espiritual. Lógico que a gente acaba falando muito, né, o que a palavra de Deus diz, vai transformar esse caráter, né, a gente vai ensinar esses valores. Mas os pais, eles têm um papel fundamental nessa trajetória espiritual do filho. E às vezes tem até alguns pais que às vezes não gostam, de, tipo, quando a igreja está querendo ensinar no caminho certo, mas às vezes por conflito de criação, até mesmo por convicções que às vezes os pais têm, às vezes acabam puxando esse adolescente e fazendo com que ele pare o crescimento dele. Então a igreja ela tem que realmente tomar cuidado nesse quesito de cuidar, de zelar, mas também tendo foco que é uma via de mão dupla, a casa verdade. e a igreja. Deixa eu É contar só verdade. para concluir essa pergunta, Uhum. uma história. Um jovem, um adolescentezinho, 13, 14 anos, ele tinha problemas homossexuais, né? Ele tinha assim, essa situação de não saber realmente o que ele era e tal. E aí ele chegou na igreja e lá ele foi tratado na igreja. Na casa dele ele era bem preguiçoso, não queria fazer as coisas. Só que na igreja ele foi ensinado a fazer, a trabalhar, a limpar a igreja, a limpar banheiro, a fazer o que fosse necessário lá. E o menino, ele estava já até se comportando de maneira assim diferente. Tu já via a mudança nele. E um dia ele estava lá na frente, varrendo a igreja, e aí passou um parente dele, aí disse, vem cá, seu... Aí chamou um palavrãozinho, um pi, né? Aí, lá em casa tu não quer fazer nada, né? Aqui, o pastor está te fazendo de empregado, pode ir para casa. Um dia desses eu vi esse jovem na rua. Estava num estado pior do que ele era. Então, às vezes, é isso que eu falo para vocês. A família, ela tem esse papel essencial na mudança, na transformação de vida do jovem, do adolescente e da criança. É verdade. Perfeito. Verdade, bom, infelizmente a gente já está caminhando para o final. Né? Infelizmente. Poxa, Passa tão rápido. Passou muito rápido. muito bom, mas desde já eu quero agradecer muito a pastora Anaís e a pastora Noemi pela presença de vocês hoje aqui. Foi muito esclarecedor, muito importante aquilo que foi falado aqui através da vida de vocês. E claro que a gente vai querer a participação de vocês de volta para a gente continuar esse papo Sim. gostoso. Nós queremos voltar para falar do perfeito. trabalho da coordenadoria, Exatamente, da mostra exatamente. de arte. Eu quero verdade. deixar aqui registrado aqui, pessoal, para você que está assistindo aí, comenta aí nos comentários, deixa aí a tua pergunta para que na próxima vez que a professora Noemi, a professora Naís, eita, deu branco aqui, vierem aqui, a gente já vai selecionar as perguntas que vocês deixaram lá e a gente vai fazer para elas também, tá bom? Exatamente. Então, é muito importante e também já se inscreva nas nossas redes sociais, elas vão aparecer aqui agora, em algum canto dessa tela, tá? Para você nos seguir lá e não perder nenhum episódio nosso. E, colocando as nossas redes sociais, eu queria perguntar para vocês darem as considerações finais de vocês e aonde a gente pode encontrar vocês para contato, para discipulado e também para esclarecimentos. As minhas redes sociais é Noemi Wabushi. E vocês podem seguir também a minha igreja e aqui Resgate, que a gente tem um trabalho muito forte com adolescentes lá. Então, segue a gente. Qualquer pergunta, qualquer dúvida, pode chamar também a gente no direct. Vai ser uma honra receber, servir vocês. Amém. Bom, eu não tenho esse negócio de rede social. Estou todo dia aqui na pedreira. Você pode vir. Pode vir. Mas eu queria deixar um recado para os pais e para os pastores. Nunca uma geração precisou tanto de amor, de cuidado. Nunca uma geração precisou tanto de companhia e atenção como essa geração atual. Existe uma forte probabilidade de daqui a poucos anos nós termos uma geração sem conteúdo,
sem base, sem fundamentação. E é tempo de hoje, nós pastores, pais, nos preocuparmos com essa geração. Dar a eles o que eles precisam, que é tempo, que é investir o amor. Não adianta só dar um iPhone, não adianta só dar um Nike para eles. Isso aí não vai trazer aquilo que eles precisam. Eles precisam do teu apoio, pastor, eles precisam da tua atenção, eles precisam que você os ame. Que pai, mãe, pastor, líder, que você dê sua atenção e seu amor para eles. Nos ajude a salvar essa geração, porque eles precisam de Jesus e da presença do Espírito Santo na vida deles. Eles precisam ser apresentados a Ele. Quero agradecer Samuel, agradecer Kennedy, obrigada a toda a direção desse trabalho. Foi realmente um prazer estar aqui. Esperamos ter contribuído, né, de alguma forma, para que a visão que se tem do adolescente tenha mudado um pouco, né? Perfeito. Ele não é aborrecente, ele é adolescente. Amém, glória a Deus. E eu ainda tô... Porque essas colocações, elas são muito verdade, porque, querendo ou não, nessa nova geração que está hoje em dia, a gente sabe dos perigos, a gente sabe das circunstâncias, do ambiente em que ela está inserida, mas por isso que é importante que a igreja se preocupe também nessa área. Se preocupe com crianças, adultos, mas também com os adolescentes, os jovens, porque é dali que podem surgir também futuros pastores, futuros missionários. Amém. E também futuros apóstolos. Então, foque nisso. Você aí na sua igreja que não tem um trabalho ainda com adolescente ou com jovens, invista neles, porque essa geração promete. É isso mesmo. Professor Neemi, só dê suas considerações finais? Eu quero falar, eu quero agradecer vocês também por todo esse empenho, né? Eu acredito que vocês foram levantados como instrumento e uma voz profética. A gente precisa também estar nas redes sociais, porque existe muita coisa ruim nas redes sociais, e quando a gente vê assim um povo assim se levantando para falar a verdade de Deus, eu quero parabenizar vocês e eu quero falar com você. A palavra de Deus diz que essa geração aguarda ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus, e Deus ele está querendo uma geração posicionada para influenciar essa geração que está chegando, que são os adolescentes. O meu coração queima demais por esses pequeninos. Eles são pessoas assim que, se a gente investir, se a gente acreditar, se a gente amar, eles vão dar frutos e esses frutos vão permanecer. Então, talvez hoje você esteja assim, será se eu tomo posse do meu chamado? Será se o Senhor tem algo para mim? Eu quero te dizer, o Senhor tem um chamado poderoso para a tua vida. A gente nunca vai estar pronto para o chamado de Deus, mas a gente pode estar disponíveis para o Senhor. E eu quero motivar, e você que é pastor, você que é um líder, invista mesmo nessa geração, mas com algo pesado da parte de Deus, não só com eventos que vão voar pelo vento, mas palavra, oração. Faz essa galera entender quem é Jesus, faz essa galera conhecer quem é Jesus, e eu creio que eles vão dar muitos frutos. Que Deus abençoe vocês, pais, que Deus ele dê sabedoria a vocês, porque eu sei que é um desafio, assim como mãe, educar diante dessa geração, mas o Senhor é contigo, e você pode criar filhos que vão ser referenciais, em nome de Jesus. Então, muito obrigada, gente. Foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado também. A gente agradece, né, Samuel? Muito obrigado de verdade, de coração. E para você que está em casa, gente, muito obrigado por você ter nos acompanhado até aqui, né? Queremos agradecer pela sua companhia e, desde já, né, espere o próximo episódio, que vai ter mais coisas vindo aí da parte do Senhor, para mim, para ti, para todos nós aqui, né? Eu sei que o Senhor tem preparado algo muito, muito grandioso para cada um de nós. Então, não perde. Muito obrigado por você ter acompanhado a gente até aqui, e até a próxima. Tchau, gente.